Bom dia a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, estamos aqui novamente nesse programa falando com o doutor, representando a Clínica Odontológica Paglia. Bom dia, meu querido amigo Carlos Silva, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Geraldo, bom dia especial a todos os ouvintes da rádio. É sempre muito prazeroso participar desse programa maravilhoso, cheio de informações sobre o mundo da odontologia, né, doutor Geraldo? Muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Eu vim aqui elogiar também, ontem, no programa Bem-Estar da Globo de manhã, eu estava indo para o doutorado e estava ouvindo o programa. Parabéns à Globo, viu? Muito bacana a exposição sobre herpes, né? Sobre aftas recorrentes e sobre câncer de boca. São todos assuntos que eu já falei para vocês, assuntos bacanas, importantes do dia a dia, mas foi muito bacana. Eu acho tudo aquilo que pode levar um esclarecimento ao público leigo, isso é muito interessante, viu? E é o que eu faço e gosto de fazer, tenho prazer em fazer, não é verdade? Carlos, eu li uma pesquisa e achei muito interessante, vou falar para os meus ouvintes. Vocês aí que estão indo nos seus carros, já estão nos seus trabalhos ou em casa, é uma pesquisa que avaliou os impactos causados por problemas na boca no desempenho das pessoas. Olha, veja que coisa interessante. Os problemas da saúde da boca têm sido cada vez mais reconhecidos como importantes causadores de impacto negativo no desempenho diário das pessoas e na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. Além de você ter dor, as doenças da boca provocam sofrimento, constrangimento psicológico, privações sociais, ocasionando prejuízos individuais e coletivos no trabalho, no serviço, no relacionamento. Isto foi feito, pegar um grupo de pessoas, certo? E viram durante um tempo os afastamentos ou realmente aquilo que tirava o dia a dia, que tirava a pessoa de algum problema, por exemplo, do seu trabalho, ou de uma escola, ou de um relacionamento. Esse trabalho foi realizado em 2005 com 276 funcionários do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, com idade entre 35 e 44 anos. De acordo com o artigo publicado na edição de julho de 2007, os indicadores sociodentais conseguem mensurar o grau em que as doenças da boca interferem no funcionamento normal e desejável de um indivíduo. Como, por exemplo, comer. Os psicólogos veem que a pessoa fica irritado, perde o humor. Até as partes sociais, como frequentar a escola, trabalhar, desempenhar obrigações familiares. Então veja você que o mais afetado foi o comer e apreciar a comida. 48% dos cidadãos ficavam bravos, porque não podiam comer, não conseguiam apreciar a comida, doía, o dente estava mole e tal. O desconforto e a insatisfação com a aparência estava em 40%. Então, primeiro, a dor, depois a estética. É lógico, o meu cara feio, o cara abre a boca, é 1001, ele está banguela. Então, isso aí para ele é uma insatisfação com a aparência. E 31,5% além a própria insatisfação pessoal. A dor de dente, 21%, e 20% as principais causas percebidas num impacto do desempenho diário. Verificaram também que até o relacionamento sexual, porque é lógico, quem tem o sexo é o cume de um amor, o cume de um relacionamento, de um momento. E se você está com dor de dente, ou se você tem medo de sorrir para o seu parceiro, não vai virar.
Não é verdade? Não é, Carlos? É verdade, doutor Geraldo. Então, olha como é importante você ter uma orientação. Porque viram também uma associação significativa entre a escolaridade e renda dessas pessoas. Lógico, quando as pessoas tinham um nível menor de escolaridade, uma renda menor, ela tem relação com maior prevalência de impactos. Por quê? Não tem dinheiro para escovar o dente, não foi instruída que ela precisa escovar o dente, usar uma pasta. Então, quanto menor a renda e menor classificação social, infelizmente o impacto social para aquela parte bucal é superior. Isso, infelizmente, afeta muito, muito, muito esse nosso país maravilhoso. Em vez da Bolsa Família, vamos dar Bolsa Escova de Dente, Bolsa Dente. Devia dar, você está rindo, não é verdade? Bolsa Tratamento de Dente, mais, o governo tinha que estar mais ativo com aquela parte sorridentes que não se fala mais, uma coisa de 2004 maravilhoso. Eu não vejo mais trabalhos da parte. Saúde começa pela boca, gente. É importante que nós possamos falar. Então, eu me sinto assim que poder falar um pouco para vocês da parte bucal, ou falar qualquer coisa, como hoje eu vou falar de apneia obstrutiva do sono, eu acho importante, porque eu levo um pouco de conhecimento para vocês. Eu tenho um pouco mais do que vocês. Um pouco mais porque é minha vivência, é o dia a dia. Mas isso não quer dizer que eu não me ponho na mesma posição. Eu sou humilde porque eu aprendo com os meus pacientes diariamente. Aprendo. Olha, um ser humano é diferente do outro, em todos os sentidos. Essa minha cadeira, às vezes, é um divã. É um divã. Ontem tive uma menina bacana, sentou na minha cadeira, começou a mostrar que ela tinha uns problemas, de repente se abriu em prantos, começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando, minha querida? Eu falei, olha, doutor, me senti tão bem, tão aconchegante aqui que eu estou... Falei, ótimo, então libera isso aí, é melhor que você tenha aí um AVC ou uma dor de estômago, solta isso que você quer que eu te ajude, alguma coisa que eu possa, participa comigo. Então, às vezes, a minha cadeira é um divã, e eu gosto disso, gosto disso. Carlos... Já falei demais, né? Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Vamos começar com a nossa aulinha aí ou não? Vamos sim, doutor. Só reforçando, doutor Geraldo, isso que o senhor acabou de dizer, que o senhor falou que a saúde começa pela boca. Muitas pessoas, doutor Geraldo, não vão ao dentista pelo simples fato de considerarem o tratamento caro. Realmente, tratamento odontológico torna-se muito elevado porque quando o paciente procura um dentista, a doença já está instalada ou necessita fazer uma reabilitação oral complexa. Tudo isso poderia ser evitado se anteriormente houvesse feito uma prevenção bucal adequada. Ir ao dentista com frequência se torna barato, já que a prevenção é mais simples e mais fácil de ser trabalhada. Como a maioria da população tem problemas bucais por falta de prevenção, deve-se dar atenção especial para a prática da prevenção em casa e no dentista para economizar tempo e dinheiro. Procure seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Realmente, Carlos, quando as coisas se acumulam, aí as pessoas falam, doutor, vim aqui, mas quero fazer só o emergencial. Ele tem 4 dentes quebrados, 3 canais, só emergencial é caro. Então, gente, tem razão, Carlos. Quebrou um dente, uma mobilidade, um sangramento, alguma coisa estranha, alguma sensibilidade estranha. Olha, estou com uma verruguinha na minha língua, já tem mais de 15 dias. Gente, perigoso, venha para mim, deixa eu ver. Eu já identifiquei 4 cânceres bucais no meu consultório em 32 anos. Graças a Deus, um índice pequenininho, mas reconheci. E todos, sem exceção, consegui a cura, porque reconheci, mandei para o estomatologista, constataram que era uma neoplasia, houve uma biópsia, constatou que era um carcinoma, feito a remoção, e os pacientes, graças a Deus, todos estão vivos, estão bem. Então, gente,
gostar do que faz e mostrar por que faz. Entendeu? É isso aí. Isso faz parte da Clínica Paglia, da minha equipe e da nossa vibração, não é, Carlos? É verdade, doutor Geraldo. Clínica Paglia, É isso aí. 32 anos. É isso aí. Lá na Zona Norte, na rua Pedro Dó, número 95, no 2950-9592, 2950-9592. Esse é o telefone da Clínica Paglia. E o site no www.clinicapaglia.com.br. Carlos, Pois, doutor. a apneia obstrutiva do sono ocorre em 24% dos homens e somente em 9% das mulheres. Embora a apneia do sono possa afetar qualquer pessoa a qualquer idade, é geralmente entre as idades de 50 e 60 anos, olha aí, Ricardo, você está nela, ó, que ela se manifesta mais frequente. Até parece que eu não, né? Estou quase saindo dela já. 31% dos homens e 16% das mulheres. Devido à falta de divulgação desta patologia e do correto encaminhamento por parte dos profissionais da área de saúde, a grande maioria dos doentes não são diagnosticados e, portanto, não tratados, apesar de ser uma doença com consequências médicas graves. Vou dizer mais, gravíssimas, tá bom? Eu tenho o meu corretor de seguros e ele, no começo do ano, veio falar para mim, Geraldo, sabe, eu queria que você podia me fazer um aparelhinho para mim dormir. Falei, mas por quê, meu querido? Não, porque eu não consegui mais dormir com a minha mulher. Eu ronco muito alto. E ela me colocou para dormir no quarto. Quer dizer, até separar casal, já separou, né? Colocou para colocar no outro quarto, porque ela vai lá, ela dorme primeiro, porque aí eu durmo depois. Porque se ela for para dormir depois, ela não dorme. Eu pareço um urso. Aí eu falei, olha, você tem que fazer um exame. Falei para ele ir lá fazer uma polissonografia. Pois o cara, ele tem uma apneia moderada, e paradas respiratórias durante a madrugada. Isso já está assim há mais de 3 anos. Então isso, gente, ó, deixa a pessoa sonolenta, cai a qualidade de pensamento, de trabalho, dirigindo é perigoso. Então, eu vou falar agora para vocês o que acontece com um paciente apneico. A pessoa adormece, a musculatura do corpo relaxa, a via aérea é essa parte do pescoço e da boca, onde você respira e vai até o pulmão. Ela se estreita ou se fecha, deixando a respiração difícil ou impossível. O fechamento das vias aéreas pode causar um ronco alto, pausas no fluxo de ar e dificuldade na respiração. Fecha ali há um estreitamento da orofaringe e aquela campainha, ela sibila, formando um ronco. Não é? Não é assim? Não é assim, Carlos? Fala, você não ouve, né? Os níveis de oxigênio começam a cair, aí começa o perigo. A pessoa continua a lutar para respirar, às vezes por até 1 minuto. A frequência cardíaca baixa, abaixo do normal, cai. Há uma diminuição do sangue com oxigênio bombeado para o corpo. Olha quantas coisas acontecem. O cérebro, como uma máquina inteligente feita por ser maior que é Deus, detecta um baixo oxigênio, aumenta os níveis de dióxido de carbono e libera adrenalina na tentativa de despertar o ser humano, o cérebro e o corpo, e assim evitar o sufocamento. Olha só que coisa inteligente, que máquina maravilhosa. Quando você deixa de respirar direito, diminui os índices de oxigênio. Quando diminui os índices de oxigênio no sangue, quando chegar no cérebro, olha lá, aumenta os níveis de dióxido, então o cérebro avisa e causa aquele acordar repentino, né? Porque a pessoa precisa do oxigênio, então ela vai, porque falta o ar, justamente para evitar o sufocamento.
A pessoa com apneia acorda rapidamente e com grandes respirações puxa o oxigênio, liberando o excesso de dióxido de carbono. O doente geralmente não se lembra do despertar. A frequência cardíaca acelera-se em resposta à onda da adrenalina e agora está bombeando acima da taxa normal do coração. Então, primeiro, o coração começou a diminuir o batimento, formou uma bradicardia. Aí, com a liberação da adrenalina, do medo, do susto de morrer, aquela adrenalina faz o coração passar de pouco batimento para muito batimento. Entendeu? E esse ciclo se repete. O oxigênio, dióxido de carbono volta a níveis próximos do normal e permite que a pessoa volte a dormir. É um ciclo, é cíclico. Mas, às vezes, esses ciclos vão se encurtando de tempo, emenda-se, e já houve casos de pessoas morrerem de sufocamento. Então, a apneia obstrutiva é uma patologia perigosa. Certo, doutor Geraldo. Doutor, e quais as consequências da apneia obstrutiva do sono? A apneia do sono, Carlos, é uma condição potencialmente fatal. É um distúrbio respiratório caracterizada por interrupções da respiração durante o sono. O número de pausas de respiração involuntária ou eventos de apneia pode ser, às vezes, a 60 paradas por hora. Essas pausas respiratórias são frequentemente acompanhadas de ronco, embora nem todo mundo que ronca tenha apneia. Olha, não é porque você ronca que você é apneico. A apneia do sono também pode ser caracterizada por sensações de asfixia, já falei, falta de ar, dores de cabeça quando acorda de manhã, as interruptações de sono causando sonolência excessiva durante o dia. Então perde aquele concentração no trabalho, o desempenho profissional diminui e afeta os relacionamentos familiares, porque o cara está sempre irritado, nervoso. Não é verdade? Diminui a qualidade de vida. O diagnóstico precoce e o tratamento da apneia do ronco, do sono, são importantes, porque ela pode causar arritmias, hipertensão nas artérias, ataque cardíaco e derrames. Olha só, olha os efeitos secundários da apneia. Arritmias, batimentos fora de ritmo. Hipertensão arterial aumenta o quê? Aumenta a sua a pressão. Ataque cardíaco, lógico, ataque cardíaco. E até um AVC, um derrame vasocerebral. É isso aí, é perigoso. Se você é gordinho, bem gordinho, está respirando mal, está com sono durante o dia, olha só, está sempre muito bravo, muito nervoso, está sempre irritado. A filha fala, falou, por quê? Entendeu? Então, cuidado que isso pode refletir até em óbito. E como é que eu sei se eu tenho apneia do sono? Diminuição do libido. Perco também a vontade. Diminuição do libido. Sonolência diurna excessiva, dificuldade de concentração e dificuldade de memória, depressão, dor de cabeça ao acordar, refluxo gastroesofágico, dores, garganta seca ao acordar, aumento do colesterol e aumento da pressão arterial. A melhor maneira de descobrir que se você sofre de apneia obstrutiva do sono é fazer um estudo do sono. E o estudo do sono chama-se polissonografia, em um hospital ou, às vezes, até na sua casa. Hoje tem o home cares, levam e montam esse aparelho em sua residência. A pessoa que, às vezes, não pode ou tem problemas em se locomover. O diagnóstico deve ser feito por um médico da área de medicina do sono, porque é uma especialidade, que irá examinar o paciente e pedirá a polissonografia. E essa polissonografia, Carlos, é um exame que registra uma variedade de funções do corpo durante o sono. Você está dormindo cheio lá eles põem um monte de
terminais grudados no seu peito, no seu cérebro, e ele vai medir as atividades elétricas do seu cérebro, os seus movimentos oculares, a sua atividade muscular, muitas vezes bate as pernas, o braço, frequência cardíaca, esforço respiratório, fluxo de ar e os níveis de oxigênio no sangue. Nosso nível de oxigênio, o ideal é que esteja acima de 95, 95, 98, 99, esse é o ideal, viu? Essa gasometria que a gente chama, a gente vai ver o nível de oxigênio nas nossas artérias, viu? É importante. E com relação à gravidade da apneia, doutor Geraldo, o que você poderia dizer? A gravidade da doença, Carlos, ela é medida por 3 variáveis. Nível do oxigênio no sangue, já falei para vocês, acabei de falar, tá? A gasometria. A presença de sonolência diurna e do número de episódios de apneia por hora, também conhecida como índice de apneia hipopneica. Hipopneia é o índice de apneias por hora. Então, se você tem, olha, os grandes sinais que são fatais. Nível de oxigênio baixo. O fumante, por normal, já tem um nível de oxigênio abaixo de 91, 92, 91. Viu? Mas se ele é apneico, ele vai ter isso uma redução maior ainda. Índice abaixo de 85, 80 é perigoso. Então, nível de oxigênio abaixo, presença de sonolência durante o dia e número de episódios de apneia ou hipopneia por hora. Carlos, olha só que interessante. Quando você tem uma hipopneia de 5 a 15 hipopneias por hora, é considerada apneia sono leve. Quando você tem de 16 a 30 hipopneias por hora, é apneia moderada, aquele meu amigo lá, corretor. E quando você tem acima de 30 hipopneias horário, é considerada grave. A apneia do sono obstrutiva é grave. Então, leve, moderada e grave. Tá bom? E o tratamento, isso é importante falar. Qual o tratamento? A terapia específica para a apneia do sono é indicada a cada paciente, individualmente com base na história clínica. Exame físico, os resultados da polissonografia, o médico vai avaliar. Então, o CPAP é o aparelho intraoral que você usa para dormir. Ele injeta ar sob pressão. Então, ele não faz com que você tenha diminuição. Então, o aparelho de pressão positiva contínua, CPAP, é indicado em casos severos da apneia. O paciente usa uma máscara sobre o nariz durante o sono, por onde sai um ar com pressão, que irá forçar a abertura das vias aéreas. A pressão de ar ajustada de modo que seja suficiente para impedir o colapso da garganta durante o sono. Conforme se ela é leve, moderada ou grave, aumenta-se a pressão deste aparelho. Apesar de diversos procedimentos cirúrgicos serem usados para o tratamento do ronco e a apneia obstrutiva do sono, nenhum deles é comprovadamente, completamente garantido que dá sucesso. Por isso, a importância desse procedimento, do CPAP, usar o aparelho, indicado por um médico, tem que ser feito, tem que ser usado. Ah, não sei se eu vou me acostumar. Acostuma. A gente acostuma com tudo nessa vida. O que não vai acostumar é morrer. Isso não acostuma. Ir embora. Isso não acostuma. Ter problema cardíaco, AVC, isso não acostuma. Mas usar o aparelho é obrigatório. Viu, gente? Então, a medicina do sono hoje é a realidade. Então, o paciente tem que ser orientado quanto aos riscos e benefícios que esse tipo de procedimento pode trazer. Carlos, consegui fazer um programa inteiro, que maravilha! Ó, ouçam de novo, ouçam de novo, ouçam de novo. Vai lá na página da Rádio Mundial, porque é importante.
Puxa, meu marido, ele está gordinho e ele está roncando muito. E ele reclama que durante o dia ele tem sono. O meu marido, ele pega o carro para dirigir e ele começa a ter sono. Logo depois que ele acordou, ele tem sono dirigindo. Cuidado, isto é perigoso. Gente, foi lindo o programa, adorei. Viu, Carlos? Bom dia a todos vocês, meus ouvintes maravilhosos, lindos e divinos, queridos amigos da FM Mundial. E não esqueçam, aqui comigo vocês têm muitas vantagens. Vantagens financeiras, de parcelamento, de descontos, de preços, das primeiras consultas. Então, quando chegar ou ligar para a Clínica Paglia, no 2950-9592, 2950-9592, fale. Eu sou ouvinte do Dr. Paglia na Rádio Mundial. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Um bom dia. Carlos, um bom dia para você. Um bom dia e uma semana a todos também. Fiquem com Deus.